vezes, quando a gente está dando aula e o pessoal vê a gente muito empolgado falando de neurociências, né? Porque é a nossa área de especialização, área de mestrado e uma área que a gente estuda há mais de 20 anos, o pessoal pergunta: professor, por que é tão interessante estudar neurociências? Por que vale tão a pena? Bom, na verdade, quando a gente fala de neurociências, a gente fala de neuroeducação para aqueles que se interessam pela área de educação, né? Então tem lá uma linha voltada para a neuroeducação. Mas existem outras áreas, como por exemplo neuromarketing, onde as pessoas estudam o comportamento e o marketing relacionado à questão de como fazer o indivíduo ficar mais impressionado com a questão de marketing, né? Na hora de venda, por exemplo, de propaganda. Existem estruturas do sistema nervoso que estão envolvidas também nesse processo. Ainda existem outras que têm relação, por exemplo, com você ver programas de computador, o estudo do comportamento humano, que pode virar dados em computador e, por exemplo, transformar parte desses dados em uma inteligência artificial. Olha só, estou falando de utilização de inteligência artificial através do conhecimento do comportamento humano. E isso também é neurociências. Tá? Então, estudar neurociências hoje tem muito a ver com o aspecto humano. Tá? Quando nós falamos em neuroeducação, eu estou falando especificamente do processo de ensino, aprendizagem, e não só professor, estou falando também de gestor. Porque muitas vezes um professor tem conhecimento de neuroeducação, mas o gestor não tem, o coordenador pedagógico não tem. Isso vai trazer para o professor uma dificuldade na hora de justificar determinada abordagem pedagógica com um ou com outro aluno. Tá? Mas vale a pena dizer que quando nós tratamos do estudo de neurociências, a neurociência está distribuída em diversas áreas do conhecimento. Por isso que a partir da década de 90, do século passado lá, né, em 1990, George Bush, o presidente americano na época, ele decretou a década do cérebro, porque havia um interesse muito grande do governo americano em entender como o cérebro funciona para que possa, portanto, a partir daí, tratar melhor as doenças, mas não só fazer isso, né, tratar doenças, né, mas também de entender como o cérebro humano funciona para outros fins. Pense, por exemplo, na questão, vocês devem ter visto aquele documentário na Netflix, O Dilema das Redes. Chegaram a ver esse documentário? Se você viu, deixa ali o seu comentário, isso interessa. E se você não viu, dá uma olhadinha, tá? Mas nesse documentário é muito legal que ele fala de como os programas de computadores trabalham de forma com algoritmos para mensurar o comportamento humano e, em alguns casos, manipular o comportamento humano. Olha só, e nós estamos falando de as maiores empresas do mundo, que na verdade estudam o comportamento e a partir daí geram inteligência, onde ficam fomentando determinado comportamento e controlando, segundo os pesquisadores, controlando um determinado comportamento social até, o que é perigoso. Então, na verdade, neurociências, quando é estudado e aplicado o seu conhecimento para os fins, aqueles fins sociais que tem todo um padrão ético e tal, isso é muito legal, esse é o esperado, né? Mas por outro lado, o estudo nas neurociências também, nós sabemos que pode ser aplicado para um outro lado, em um outro sentido, e que, portanto, poderia trazer algum tipo de prejuízo social. Mas deixando essa questão de lado, essa questão negativa de lado, eu acho que o estudo das neurociências veio para ficar. E a partir do momento que você conhece mais do comportamento humano, mais de como o cérebro funciona, do que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, todos nós podemos nos beneficiar. Não só professores, não só alunos, não só pais, mas também toda a sociedade de maneira geral. Esse é o recado para quem ainda às vezes pergunta por que estudar tanto neurociências. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou do nosso vídeo, se achou legal o assunto, comenta. Eu falei um pouquinho sobre a questão das redes, né, lá o dilema das redes. Comenta lá, deixa o seu comentário, é muito legal para nós, nos ajuda, tá? A questão dos comentários, e deixa o seu like, né? E se inscreve no canal se você achou que essa informação vale a pena.